Muito bem, nesse 1º de maio, Dia do Trabalho, nós estamos com essas duas pessoas, duas figuras públicas também da nossa convivência aqui, da nossa comunidade. São dois homens, né, com um legado, com uma história, que desenvolvem um trabalho em prol do estado de Rondônia. São dois grandes trabalhadores. O meu xará, Ricardo de Sá, procurador efetivo aqui no município de Cacoal, tem uma história de trabalho em prol do estado de Rondônia, chefe da Casa Civil, do Porto, secretário de Segurança e outras políticas públicas aí, passou pelas mãos, o intelecto do Ricardo de Sá e contribuiu e contribui ainda muito, né, para o nosso estado de Rondônia e principalmente aqui para a cidade de Cacoal. O meu amigo pessoal que esteve hoje aqui em um belíssimo encontro de amigos com a presença do nosso governador Ivo Cassol e outros amigos e autoridades, falando aqui desse projeto tão importante aí, um projeto vindouro, né, em prol do estado de Rondônia, Luiz Cláudio da Agricultura. Sejam vocês dois bem-vindos. Muito importante a gente estar nesse bate-papo no Dia do Trabalho, né, do Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, e vocês que têm uma história emblemática no estado de Rondônia quando se fala de trabalho, né? Ricardo, Luiz, bom dia. Bom dia, dois Ricardos, né? Dois Ricardos aqui bom dia, hoje. Ricardinho. Conheço como Ricardinho, né? Ricardinho, Mas não dá muita confusão, Ricardinho, né? Tem o Ricardinho, tem o Ricardo, tem o Ricardão, né? Luiz, eu quero começar com você. Hoje teve aqui um encontro muito bacana, de amigos, na verdade, né? Você pôde ter, se aproximou de vários amigos aí que algum tempo você não via devido a essa correria da vida pública. Esteve até nesse momento presidente da Emater aqui, mas sempre também está em Brasília, acompanhando tudo que acontece lá, principalmente para o estado de Rondônia. Foi bom, né? Foi um encontro muito importante, né? Ver os amigos e também bater esse papo desse projeto futuro em prol do estado de Rondônia. É verdade, Ricardinho. Hoje é Dia do Trabalhador, né? E nada melhor do que a gente bater um papo sobre esse assunto, um tema fundamental. E realmente estivemos juntos hoje com meu amigo pessoal, ex-prefeito, ex-governador e senador Ivo Cassol. E a gente teve aí num bate-papo com os amigos mesmo, né? Falando de Rondônia, das potencialidades econômicas de Rondônia, da visão nossa com relação a Rondônia, principalmente relacionado ao setor produtivo, setor do agro, o setor da diversificação da produção do agronegócio. Isso é a minha praia, né, como pernambucano, e não sabia que Ricardo é pernambucano, hein? Do Recife. Só a diferença é que ele é da capital, eu sou do interior. Por isso que a minha ligação com o setor rural é muito forte, né? Então, isso só motiva a gente, né? A gente está debatendo os temas importantes para Rondônia. Rondônia realmente é um estado muito promissor, é um estado abençoado por Deus, que aqui veio gente de vários estados brasileiros, Ricardo. Gente do Paraná, gente de Santa Catarina, gente do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Nordeste, São Paulo. Enfim, então, essa mistura de gente de vários estados do Brasil fez com que Rondônia tivesse assim uma diversificação na área da pecuária, na área da agricultura, em vários assuntos. O café, né? Cacoal aqui. Pois é, estamos aqui em Cacoal, conhecida como a capital do café. Inclusive nós estamos aqui no Hotel Catuaí, né, que leva o nome. Que é uma marca de café, né? de café. É verdade. E Rondônia hoje é um destaque nacional com relação ao café robusta amazônico, que é o que produz mais em Rondônia, mais aclimatizado, né? Problema na época da colheita, já acaba as águas, já começa a colher, então tudo é favorável à questão do desenvolvimento do café robusta no estado. E olha, quem diria, hein, Ricardo? Lá atrás a gente falava conilon. E ninguém conseguia tomar um café conilon puro. Era amargo e muito forte, né? O robusta, através do trabalho que foi feito, do clonal, inclusive eu ajudei muito nessa época, hoje a gente toma um robusta amazônico puro, sem açúcar, uma delícia, né? E um café de alta qualidade. Rondônia hoje está ganhando os prêmios, cara, de qualidade de café, ganhando de todos os estados brasileiros. Isso demonstra o quê?
Um trabalho, por exemplo, você falou que eu assumi a Emater, é verdade. Não poderia deixar de ter aceito esse convite do governador, Coronel Marcos Rocha, porque eu me identifico com a extensão rural, eu me identifico com o setor produtivo. Por ter conhecimento e muita experiência nessa área, isso foi a motivação de ter assumido a Emater. E a Emater, junto com a Embrapa, com o produtor rural, fez todo esse trabalho, Ricardo, de qualidade do café no campo, na lavoura, alta produtividade que hoje nós temos, mas também na hora da bebida, né? Eu vi a Emater preparando, rapaz, ensinando o produtor como ele colheu o café maduro, como ele tem que fazer uma bebida boa, tem que começar da colheita até a torrefação e até moer o café para chegar na mesa dos brasileiros. Hoje tem gente aí ganhando muito dinheiro com café, não só vendendo ele verde, mas também vendendo ele torrado e moído, né? Que eu acho que é o caminho para Rondônia. Eu vejo que Rondônia precisa agora entrar nessa área da agroindustrialização. Nós temos que parar de exportar o café verde e começar a torrar e empacotar o café nosso e ganhar mercado. Eu estava vendo hoje que nesse acordo do Mercosul, o governo brasileiro conseguiu baixar as tarifas de alguns produtos do agro para exportação para a Europa, por exemplo. E o café está incluso, mas o café torrado e moído, ou seja, o café solúvel, né? Que o maior fornecedor deles lá é o Vietnã. E Rondônia tem todo esse potencial, tem qualidade, nós temos aqui empresários fortes, nós temos que parar de diminuir mais, exportar o café verde e levar o café torrado e moído. Isso gera mais ICMS para o Estado, para os municípios e mais riqueza para o produtor, aquecer o comércio. Olha, nós estamos vivendo agora o início da colheita do café. Olha a movimentação, Ricardo, de dinheiro que tem nos municípios. Eu estava em Nova Brasilândia, o povo da cidade estão indo tudo para a roça colher café porque está dando dinheiro. Camarada, hoje, ele colhe 100 latão por dia, a R$7, dá 700. Uma baita de uma diária. Ele trabalha de manhã à tarde, ele está com dinheiro no bolso. O Xará Ricardo de Sá, procurador, você já teve dos dois lados da moeda. Você teve lá como chefe da Casa Civil, que é a parte mais política do setor público, sim, né? É essa parte externa que a gente conhece da política. E do lado de cá, que é a parte técnica, né? Que é a parte que se preocupa com a legalidade. Então você consegue nos dar um parâmetro, né? Como que caminham as coisas, né? Desde a área externa política e até mesmo a área técnica. É verdade, Ricardinho. A gente... De carreira profissional, somos advogados, colamos grau em 96 ali na UBRES de Paraná. Fui professor durante 3 anos, depois me dediquei à advocacia e passei no concurso público em Cacoal em 2008, tomamos posse em 2009. Estivemos ali na Casa Civil em 2010, inclusive na época tive o prazer de conviver com o deputado Luiz Cláudio, deputado estadual Luiz Cláudio. Excelente deputado, um dos de grandes proposituras na época do Estado. Sempre zelando pela coisa proba, pelo que era certo. A gente tem o Luiz Cláudio como uma pessoa de caráter, uma pessoa que trabalhou muito bem no nosso tempo ali, e eu sei que assim faz até hoje. E depois passamos a ter um laço de amizade após isso. Quando você falou de produtividade, Luiz, eu me lembro que após a Casa Civil eu fui para o Porto. Fiquei 2 anos e 2 meses no Porto. Empresa pública estadual que administra o Porto de Rondônia. Aí muita gente vai em Porto, em Rondônia, sim, nós temos um porto hidroviário, onde as riquezas do Mato Grosso, desde aqui do norte do Mato Grosso, Sapezal, Campos de Julho, aí vem Vilhena, que hoje é um grande produtor de grãos, e agora o estado inteiro produzindo grãos, sai todo por essa hidrovia do Madeira, vai até Itacoatiara, por balsas, e lá passa navios e vai para o mundo inteiro, Ásia, Europa, Estados Unidos, pela hidrovia do Madeira, chegando no Rio Amazonas e sai lá no Pará e sai no oceano. E isso é uma coisa muito boa. Lá na época, Luiz, nós debatemos, infelizmente não conseguimos efetivar. Depois eu saí, ficou o projeto em andamento e não efetivaram. Eu sei que algumas coisas que você também planejou enquanto secretário de Agricultura e agora está na Emater executando e vai deixar projetos em andamento. Mas um projeto que a gente teve lá, Ricardinho, era a instalação de um pátio para containers reefers. Ô, Ricardo, o que é container reefers? É container refrigerado. Para que serviria? Para exportar os lácteos, ou seja, tudo produzido pelos frigoríficos, iogurte, leite, requeijão, etc.,
queijos e também a carne de Rondônia, o Zezinho que está aqui ao lado. A nossa carne já era para estar saindo pela hidrovia do Madeira com um custo muito mais barato do que sair para Santos e Paranaguá como sai hoje. Abate o boi aqui no frigorífico, vai dentro com um caminhão refrigerado para ir lá para o sudeste e para o sul exportar. Inclusive, essa habilitação de poder exportar essa carne hoje no estado de Rondônia começou lá atrás com os projetos. O Luiz Cláudio era secretário, ele nos trouxe ali o nosso rebanho livre da aftosa. E aí o estado de Rondônia já começou a se tornar apto, né? Já começou a ter uma significância muito relevante em relação às exportações, né, Luiz? E já pensou, Luiz, por isso que é bom falar com homens públicos, pessoas que realmente têm um trabalho consolidado, que pensam na coisa pública. O Ricardo está me falando aqui para a gente de um projeto de acomodar os contêineres refrigerados no momento que o Estado se tornou apto a fazer essa exportação. Se tivéssemos seguido e tivesse efetivo esse projeto, hoje nós estávamos muito maiores do que nós somos hoje. O Brasil avançou muito na questão da produção de grãos, de carne, de vários tipos de carne, bovino, suíno, aves, né? Mas está devendo nessa questão da logística. E a logística ela é fundamental para reduzir custo. Olha aí o pedágio da 364 hoje, aumentando o custo de tudo, né? E o Ricardo tem razão. A hidrovia do Madeira hoje, o transporte por água é o mais barato. É água e por ferrovia, né? Que eu acredito que daqui a uns 20 anos também nós já vamos ter a ferrovia aqui ligando o Mato Grosso, passando por Rondônia, Acre, indo até o porto lá em Xangai, no Peru, né? Também é uma outra via, né, para ir para o Oceano Pacífico, né? Aqui, hidrovia do Madeira vai para o Oceano Atlântico mais rápido, né? Como disse o meu amigo Ricardo. E naquela época, Ricardo, quando eu fui deputado federal, quando a gente cuida das BR, é tampar os buracos, recuperar as estradas, né? Eu cuidava disso, que era o DENIT. Mas também cuidava da hidrovia do Madeira. Foi feito, desassoreando, aonde passa as balsas. Foi feito de Porto Velho a Manaus, tirando para poder ter o ano inteiro, né? Nós contamos na época com 2 deputados federais atuantes. Era o Luiz Cláudio e o Marcos Rogério, também eram batalhadores na parte das hidrovias. De hidrovia. E você sabe que na época da seca, né, Ricardo, a dificuldade é maior para aquelas balsas, as balsas ir até Manaus e chegar lá na desembocadura do rio Amazonas com o mar, né? Que é lá em Itacoatiara que faz essa transbordo de carga. E aí eu lembro que tinha época da seca que as balsas encalhavam, né? E aí nós conseguimos, o DENIT fez um trabalho de desassorear o rio Madeira, entrando no rio Amazonas até Manaus, facilitar, inclusive, essa maneira, essa logística de levar a soja, levar grãos, aí você falou, mas para levar a carne nossa refrigerada, a polpa de fruta, iogurte, não tinha condição, acho que até hoje ainda está assim. Só sai por aqui pela rodovia. Pois é, fica mais caro, né? Agora vai ficar mais caro com essa questão do pedágio aí da BR-364. E falando de infraestrutura, eu quero ter a opinião de vocês dois, né? O Ricardo, com esse conhecimento, teve ali no Porto, chefe da Casa Civil, conhece, né, bem como é o funcionamento do estado de Rondônia. E o Luiz, essa experiência, né, de muitos anos aí que ele tem em relação à agricultura e principalmente foi contribuinte em relação à infraestrutura junto com o governador Cassol, quando se fala de estradas. Hoje Rondônia é a fazendona, né, do Brasil. Nós estamos avançando com os grãos, igual o Ricardo falou, aqui no noroeste do estado, então todo mundo aí está plantando os grãos, temos aí um fluxo maior, né, em relação à pecuária. O que vocês veem para o futuro de Rondônia? O que realmente se deve se pensar
falando de Rondônia, em relação à infraestrutura. O Luiz já falou um pouco de rodovia, mas 20 anos está muito distante, né, Luiz? Nós temos uma BR-364 que eu tenho falado assim, em pouco tempo ela vai colapsar, porque nós temos um tráfego 6 vezes maior do que há 5 anos atrás, exatamente em relação a essa questão da produção do grão aqui no noroeste do estado. Começa por você, Ricardo, fala. Olha, na verdade, eu continuo insistindo na hidrovia do Madeira, para momento. O momento é colocar um projeto em Brasília. Brasília tem recurso sobrando. Na época nós batalhamos, durante esses 2 anos, fui mais de 20 vezes a Brasília, Luiz. Você e a bancada federal nos atendeu lá, com o intuito de quê? De trazer um projeto de desassoreamento permanente, de investimento e reforma no porto atual, que foi, depois que eu saí ainda, o Leo do Buriti conseguiu concretizar, um investimento na época de 38 milhões de reais, reforma e ampliação do cais flutuante e também da estrutura que tinha no porto, das rodovias, hidrovias que tinham, da parte interna do porto, das pistas de rodagem, barracão, tudo que precisava, equipamentos. E o desassoreamento permanente, a sinalização da hidrovia. E um pátio de container reefer. Não dá para admitir a carne de Rondônia continuar saindo pela rodovia, tendo uma hidrovia maravilhosa como temos aqui. Agora isso aí tem lobby, tem situações que o Ivo Cassol falou mais cedo aqui na reunião que a gente estava, sobre o sistema, né? Tem hora que o sistema joga contra. Então tem que alguém peitar, instalar o pátio de container reefer e pegar a Receita Federal, que tem que fazer a parte aduaneira para liberar a carne por aqui. Isso tudo estava pronto naquela época, Luiz. Você era deputado estadual ainda lá atrás, estava pronto o projeto com a Receita Federal para fazer a parte aduaneira e sair a carne por aqui. O custo de transporte vai ficar muito mais barato saindo tudo pela hidrovia. O que precisamos de uma ferrovia, o Luiz colocou aqui com clareza, precisa da ferrovia, mas é um investimento muito caro. Aí nós vamos talvez ter que contar com a China. Os chineses são craque em ferrovia e gostam de investir em países para comprar o produto. Eu não tenho nada contra, não. São comunistas lá, mas a China é um comunista misturado com capitalismo. Então talvez dê certo isso. Tem muita gente para comprar. Eles precisam comer, então eles têm que investir em nós aqui. E vai depender de políticos com seriedade, com projetos sérios, para a gente conseguir avançar nessa área. Deixa eu pegar um gancho aqui dessa fala do Ricardo. Você me disse esses dias, Luiz, a gente tomando um café e conversando, que você falou assim, Ricardo, na verdade o que nós precisamos no estado de Rondônia, nessa área de infraestrutura, pensando no nosso fomento, que hoje o nosso fomento é a base da agricultura, né? A nossa economia está solidificada nisso. Aí você me disse assim, Ricardo, não basta só falar em agricultura, primeiro tem que conhecer, né? Tem que conhecer todos os caminhos e tem que gostar e ir para cima, né? É claro que nós tivemos aqui alguns avanços na área da saúde, não podemos deixar de destacar o trabalho da Silvia Cristina, mas realmente na área da agricultura nós estamos adormecidos, né? Falando de Luiz Cláudio, isso é muito bacana, né, Luiz? Porque você conhece muito bem tudo que pode fazer aí, né, os caminhos, né? Como eu te disse, só para relembrar, né, eu cheguei aqui em 81 com 21 anos de idade, técnico formado numa escola federal, e cheguei com todo gás, né? Então passei por vários ciclos, né, em Rondônia, e cada ciclo desse eu amadureci e aprendi mais. Então eu acho que na política não é diferente. Se você pegar um cara que for plantar café, nunca plantou café, ele não vai saber tocar a lavoura da maneira que ela precisa ser tocada, né? Ou criar gado, ou isso ou aquilo. Então tem que ter pessoas com conhecimento para poder avançar. Igual o Ricardo aqui está demonstrando uma aula mesmo, faz tempo que ele foi superintendente do Porto, mas ele não esqueceu o que teria que ter sido feito, né? Então assim, pessoas certas no lugar certo. Como eu disse assim, olha, a hidrovia do Madeira, mesmo que tenha portos particulares, mas o porto público é muito interessante, né? Eu sou contra querer privatizar a hidrovia do Madeira. Privatizar a BR-364 num período complicado. Bom, né? Isso não está bom. Né? Porque colocou um custo o pessoal da área de transporte hoje estão desesperados, né? Estão desesperados, não sabem o que vão fazer. O pessoal, inclusive, do grãos também, porque o lucro é pequeno. Às vezes o pessoal fala, o pessoal da soja está todo mundo baburrando de ganhar dinheiro. Não é bem assim. O lucro é pequeno, igual a pecuária, Ricardo. Agora que deu uma reagidazinha. 3% de lucro. Pois é, por aí. Então, assim, qualquer
imprevisto, qualquer uma frustração de safra. Por exemplo, quem produz grãos, ele está suscetível a ter uma estiagem na época da florada, na época da maturação, na época da colheita. Se perde muito produto na roça, devido ao excesso de chuva, falta de chuva. E quem trabalha no campo, infelizmente, passa por isso. E tudo isso é custo. Se ele não tiver uma viabilidade do negócio dele, e a questão da logística é fundamental. Então, eu digo o seguinte, na política também exige conhecimento. Não adianta o cara dizer que vai defender infraestrutura, não entende de nada, vai defender o agro, olha, a questão de importação de lácteos hoje que está prejudicando a cadeia do leite em Rondônia, mas não tem conhecimento, como é que faz? É difícil, né? Na hora que você for lá num debate acalorado, por exemplo, numa comissão lá de agricultura, Ricardo, o cara não tem conhecimento nem tem voz. Como é que você vai convencer alguém para, por exemplo, nós estamos com o grande gargalo nosso hoje em Rondônia é a questão ambiental. Eu tenho falado isso. A questão ambiental é o grande gargalo. O marco temporal, que ele ainda vale o de 2008, e quem fez desmatamento para cá, até o ano de 2026, está impossibilitado de regularizar aquela propriedade dele. Aí tem embargos, ele não tem acesso a crédito, ele está impedido até de vender o boi. Tem frigorífico que só está comprando o boi se a propriedade não tiver embargos. Verdade. Isso vai acontecer com outros produtos. Ou seja, tem muitos ambientalistas que defendem que tem que penalizar mais, endurecer mais as leis ambientais para quem produz. Olha outro problema, Ricardo, que a gente está vendo. Café, por exemplo. Todo café clonal precisa de irrigação. Sem irrigação e adubação, não é viável. Você não vai produzir aquilo que você precisa produzir, pagar as suas contas e sobrar dinheiro. Hoje, para você fazer uma ortoga d'água, tanto pequeno, médio e grande produtor, tem uma dificuldade muito grande. Né? É um custo alto. A Emater tem apoiado, né? A Emater faz, mas ela não dá conta, é muita gente. Né? Então, assim, a Emater atende um ou outro, tal, porque a demanda é enorme. Né? Mas aí o cara vai fazer, tudo é pago, tudo é caro. E demora, às vezes o projeto entra lá na Sedão, demora a sair uma ortoga d'água. Até o cara que mexe com confinamento de boi, ele precisa de ter ortoga d'água que ele leva água para o coxo. É muita exigência, né? Não, tem que ser assim, o boi tem que ir lá no córrego, beber água lá no córrego, lá na nascente. Aí o cara que faz um bebedouro ali e tal, com confinamento, já está exigindo. Então, uma exigência para quem produz alimento muito grande. Tem que ter conhecimento para abrir esses debates. É isso, gente. Ricardo, quero agradecer você aqui. Eu quero que você deixe uma mensagem aos nossos trabalhadores, principalmente aos nossos rondonienses. São pioneiros, são pessoas que desbravaram, chegaram aqui na década de 70, no novo Eldorado brasileiro, né? Foi um chamado do governo na época e chegaram aqui, desbravaram e deixaram o nosso estado como é hoje, esse estado maravilhoso, pujante e solidificado aí como um estado realmente que alimenta todo o nosso Brasil. Eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui nesse podcast com você, com o Luiz Cláudio, meu amigo. Desejar parabéns ao trabalhador de Rondônia, ao trabalhador de Cacoal. Eu estava aqui mais cedo num café da manhã, tem um projeto aí que eu achei bacana, viu, Luiz? Um projeto seu, numa pré-candidatura a deputado federal. E a pré-candidatura, bem-vinda. Rondônia precisa de pessoas sérias como você, com projetos sólidos e com conhecimento que você demonstrou ter por onde passou e aqui mais uma vez nesse podcast a gente trocando ideia. Eu sei que nos representaria bem ali como pré-candidato, né? Tem a hora certa para tudo, por enquanto é um projeto, né? Parabéns, parabéns ao trabalhador, parabéns pelo teu trabalho prestado a Rondônia até hoje. Ricardinho, muito obrigado, parabéns também pelo teu programa aqui. Luiz, uma mensagem para os nossos trabalhadores. Pois é, eu quero agradecer primeiro a Deus, agradecer aí a companhia, meu amigo pessoal Ricardo Sá, um homem também cristão, dedicado à obra de Deus, né? E que leva a coisa séria, por onde passou também. Tenho uma admiração por ele, muito obrigado pelas suas palavras. E fico feliz de ter vindo aqui conosco hoje. Muito feliz mesmo, de coração. Quero te agradecer. E ao Ricardinho, abrir o seu espaço aqui para a gente parabenizar todos os trabalhadores de Cacoal, da região da Mata, do estado de Rondônia e do Brasil. Eu digo, trabalhador do comércio, porque o empresário é trabalhador, o funcionário público é trabalhador, o
pessoal da roça, quem tem a propriedade, quem vai colher café é trabalhador, quem vai ajudar a tirar o leite das vacas do produtor é trabalhador, quem sobe numa máquina e vai mecanizar, vai colher é trabalhador. A todos vocês trabalhadores, eu só peço a Deus que abençoe cada um, que prospere cada um também na sua função. Não importa o tipo de trabalho que você faz. A Bíblia diz que o trabalho é a dignidade do ser humano. Chega o momento de dizer que nós temos que produzir para não ser pesado a ninguém. Ou seja, a Bíblia também, ela motiva a você a produzir, a trabalhar. E eu quero parabenizar a todos, os rondonienses e os brasileiros, pelo Dia do Trabalhador. É isso, gente. Com essa mensagem, essas mensagens desses dois grandes amigos, trabalhadores, homens de um legado público, né? De família, cristãos. E nós encerramos aqui o nosso podcast contando a história da nossa gente nesse 1º de maio. Até o próximo Deus te episódio. abençoe, meu irmão. Tamo junto. Aí, Luiz, tamo junto. Prazer, Luiz. Abração.